Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Java Básico e hoje eu quero falar sobre lidar com erros, tá? Lidar com erros é uma parte muito importante para quem é programador, para quem está aprendendo programação, para quem está aprendendo uma nova profissão através da programação. Então é importante que a gente entenda primeiro como detectar, né? Um pouco como corrigir também e também entender um pouco do contexto da aprendizagem e os erros que acontecem durante essa jornada, ok? Então o Java ele possui uma coisa, né, algumas regras que acredito que vocês umas eu já falei, outras vocês já perceberam, né? Então, por exemplo, uma regra bem simples aqui, se eu remover o ponto e vírgula aqui do final dessa linha, ele vai gerar um erro, né? E aí a gente vai analisar esse erro, ou seja, ter o ponto e vírgula no final da linha é uma regra da linguagem, ok? Beleza, então aqui ele gerou um erro aqui no nosso console, né? Java 2.6 error, e aí ele mostra aqui, às vezes, exatamente o que é o erro, no caso, ele diz que espera, né, expected, ou ele esperava, né, um ponto e vírgula na linha 6, e aí ele ainda coloca a linha e coloca como se fosse uma seta dizendo não teria que ter esse ponto e vírgula. Então ele diz um erro, né? Então qual é a primeira dica? Sempre olhar aqui qual é o nome do arquivo, né? Que é main.java e a linha. E aí vamos aqui na linha e muitas vezes ele vai dizer exatamente o que é o erro, né? Ou seja, colocar o ponto e vírgula. Às vezes pode ser que aconteça o seguinte, o erro está na linha anterior ou na próxima linha da que ele diz. Mas geralmente o Java ele é bem preciso na questão dos erros, tá? E aí existe uma particularidade, né? No caso do Java e da maioria das linguagens, esses erros eles são descritos em língua inglesa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que basicamente você tem que ter o básico de leitura, saber pelo menos o que significa algumas palavras para poder entender qual é o erro que está acontecendo no seu programa, tá? Isso é essencial, porque aí você consegue entender qual é o erro, né? Além da linha, qual é o erro? O que foi que você errou? Esqueci um ponto e vírgula, né? Por exemplo, deixa eu colocar outro erro aqui. E vou, por exemplo, deixar de declarar soma e vou executar. Já vai dar outro erro, outra mensagem de erro, né? Ó, por exemplo. Então ele vai dizer aqui, ó, Java, né? Deu um erro na linha 20 do arquivo main.java, que é esse aqui que a gente tá. E aí o erro agora é cannot find symbol, né? Que é que ele está querendo dizer que ele não conseguiu achar o símbolo, né? A variável chamado soma. Porque apesar de eu estar tentando utilizar aqui, eu não declarei ela antes, né? Então ele fala o símbolo variável soma, local, classe main, né? Então ele diz que ele não consegue achar. E aí, se você perceber, ele deu um erro em duas linhas, né? Na primeira, que é onde a gente tenta fazer a soma na linha 20, ele não achou a variável. E também dá um outro erro na linha 23, que é quando nós tentamos aqui imprimir o valor da soma. Então ele dá o mesmo erro em dois locais. Por quê? Ele está tentando acessar tanto aqui quanto aqui, acessar a variável que não existe. Então os erros são iguais, ou seja, ele não consegue achar. Então existem muitos erros padrões, né, no Java. Cannot find symbol. Quando a gente for trabalhar com array, aí vamos ver que existe alguns erros bem direcionados e focados em índices de array, índices que não existem, etc. Então o que é importante aqui? O importante é você tentar ao máximo, né, escrever um código, né, de uma forma que não tenha erros, mas isso é quase impossível porque todo mundo é programador iniciante, o aprendiz ou aquele programador mais experiente sempre vai lidar com erro todos os dias, né? Independente do seu nível, porque o erro, escrever um código errado, esquecer um ponto e vírgula, qualquer coisa desse tipo faz parte da rotina da programação. E aí é que tá, né?
com o tempo você vai adquirindo experiência e fluência naquela linguagem e aí as coisas já vão se tornar mais que automáticas, você já não vai esquecer ponto e vírgula, você já vai abrir uma chave e não vai esquecer de fechá-la, né? E isso faz parte, né? A parte da aprendizagem, até porque a gente só aprende as coisas com base na repetição, repetindo aquilo, repetindo, errando, repetindo novamente, né? Eu costumo falar que a aprendizagem, né, de qualquer coisa, principalmente na área da programação, ela é muito mais prática do que teórica. E eu faço uma analogia a uma música, né? Caso a gente escute uma música e goste daquela música e a gente queira aprender a letra, a gente não vai ouvir aquela música somente uma vez, né? Vai ouvir diversas vezes até aprender a letra, né? Então, a programação ela é uma matéria muito prática. Então, a gente precisa praticar, precisa, né? Com essa prática e adquirindo fluência ao escrever o código e também adquirir, né, esse conhecimento de entender qual é o erro que está acontecendo, detectar qual é a linha, ir lá, corrigir, né? Certo que vão ter alguns erros que às vezes você vai ter que pesar na internet, porque é um erro que você nunca viu, é um erro, enfim, não é um erro tão simples, mas isso faz parte da aprendizagem. E outro ponto que eu queria falar também é que todo mundo erra na programação, como eu já citei antes. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas falam, a programação não é para mim, todo o código que eu vou executar está cheio de erros. Isso é normal para quem está aprendendo, né? Isso é normal para quem está aprendendo. A exceção seria você escrever um código, você que está aprendendo e não dar nenhum erro, né? Então, se acontecer isso, realmente, né, você está de parabéns. Mas é normal que gere esse erro, até porque são muitos detalhes que você vai ter que ir pegando com o tempo. Tá bom? Então, acredito que essa aula é muito importante, né? Falar sobre como lidar com os erros, detectar o erro e principalmente essa parte de praticar e ter paciência, porque realmente com o tempo você vai pegando, digamos assim, mais prática e aí tudo fica mais natural, beleza? Espero que tenham, né, aprendido e eu vejo vocês na próxima aula.